Pois é, né? O tempo passa, o tempo voa e chegamos ao último bloco do nosso programa, o programa que é o BH Todo Dia. Mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil. É claro que vai, porque logo na sequência a gente tem a participação, né, do nosso querido Fernando Rocha. Beijo pra você, Fernando. Nós entrevistamos aqui a Yara de Novaes, eles foram casados, né, durante um tempo e ela lembrou, mandou um alô especial e nós temos o Saúde e Bem-Estar. E hoje o papo é sobre alergia. Fernando, manda o seu recado pra gente. Olá, meu caro Elias Sunshine. Estamos aqui preparando o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente vai falar de um problema que é muito comum para milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil. Vamos falar de alergia, vamos falar sobre a diferença entre alergia e intolerância. Muita gente confunde esses dois problemas. E a gente vai falar de um tratamento homeopático e um tratamento alopático. Ou seja, o programa está muito bom, são duas entrevistas muito legais e a gente está aqui esperando todo mundo. Até lá. Muito bom, Fernando. Muito legal porque tem homeopatia e alopatia, ou seja, tem para todo mundo, diverso, democrático, muito bom. E quais são os mitos e verdades, né, sobre essa questão da alergia? Vale a pena demais, logo depois do nosso programa. Aliás, todos os conteúdos dos programas do canal Viver Brasil ficam à disposição no YouTube, separado por bloco, não é? Então aquela entrevista, aquela pessoa que participou do programa, vai lá no nosso YouTube, se inscreva, não é? Pode curtir lá, e aí você vai achar direitinho o programa que você quiser. E aí você vai assistir na hora que você quiser, com quem você quiser. Falo muito isso com os professores, né? Podem aproveitar, professores e professoras, os nossos conteúdos dentro de sala de aula. Para a gente é muito importante, o canal é novo e é uma proposta diferente, nada daquela coisa de grade, da gente ficar preso, não. Liberdade para você, né, telespectador e internauta também, tá bom? Gente, estava rodando aqui um livro, não é? Uma publicação. Paulo Carvalho, conta pra gente, o que é isso aí que todo mundo estava abismado aqui? Não, esse livro foi uma... Me passa ele aqui que eu vou mostrar. Aqui. Isso, obrigado. Ele foi a tradução de um guia produzido por duas ONGs, né, americanas, que é a American Bird Conservancy e a Audubon Society, para dar um tratamento mais científico e objetivo para a questão de mortandade de aves, né, em choques contra vidros, estruturas humanas. Não, o nome dele é Projetos de Edificações Amigáveis para Pássaros. Exatamente. Isso em Nova York? Isso aí é no oeste dos Estados Unidos. Leste dos Estados Unidos, tá. E foi produzido em função da questão de aves migratórias. Perfeito. Porque você falava no primeiro bloco, né? O acordo norte-americano entre Estados Unidos, Canadá e México, acho que o México está incluído, para resolver o problema de mortandades de aves migratórias. Então, as aves migratórias no hemisfério norte são protegidas. Tá? Que barato, hein? E mesmo que, por exemplo, o responsável pela mortandade não tenha a intenção de provocar aquela mortandade, ele pode ser acionado na justiça por não ter tomado as providências cabíveis que caberiam e poderiam minimizar aquele problema. Eu vou pedir de novo para mostrar essa foto aqui, você explicar para a gente rapidamente o que é essa aqui. Você vai aparecer ali na tela, ó, pode olhar lá na tela. Não, isso aí mostrando que as aves, para ela, o vidro não existe. Né? Ela não visualiza vidro. Sim. Né? Então, uma das técnicas que a gente tem é criar visualmente pequenos intervalos para que a ave sinta que ali você tem um obstáculo que seja visível para ela e que ela sinta que aquele é um obstáculo que ela não vai poder passar por ali. Perfeito. Então aí se você mantendo essa distância, que normalmente é a largura da asa, enquanto ele está voando, e metade ali, ó, na altura, aqui dá para notar. A ave simplesmente não passa por ali. Entendi. A técnica básica é essa. Olha, esse princípio serviria para os seres humanos também. Eu já vi gente batendo, né, em vidros, né, dentro de casas muito grandes. Hoje, por exemplo, o vidro é obrigatório você colocar uma barra para tornar o vidro visível para as pessoas. Perfeito. Né? A mesma coisa para as aves. Para as aves. Muito bom. Rony, você estava falando do sítio, né? É a sua família? A família da minha esposa tem um sítio em Brumadinho. Isso. E a área de convivência, Brumadinho é frio, né? E aí fecharam uma parte com vidro para dar um conforto térmico melhor, né?
E esse fechamento com vidro começou a ter as aves ali morrendo, né? Porque elas batem elas vêm, vidro. batem e caem ali. E precisamos resolver isso, né? Isso. O Paulo estava falando que tem uma solução. Como resolver isto, Paulo? Aqui o que o pessoal usa, basicamente, por exemplo, há uns tempos atrás, logo que a gente estava trabalhando nisso aí, nós passamos, por exemplo, uma casa na Pampulha que estava tendo um problema muito sério desse tipo. E aí eu fui lá conversar, era um professor da PUC, e fui lá, conversei com ele, troquei uma ideia, e passei esse material que eu vou te recomendar, e aí ele desenvolveu a solução dele. No vidro, que é no muro da casa dele, que dá para a lagoa, ele construiu, colocou uns baguetes de alumínio, passou uma cordinha de nylon nas dimensões adequadas, e ele falou assim, olha, acabou. Ainda ficou bonito também. Sim, tem essa questão, né? Não é visível. Não é visível. Ah, ok. Para a gente, isso, aquilo não existe, continua sendo vidro, só que as aves já não chocam lá mais. Certo. Então é interessante, aí no site, né? No site da Ecoaves, nós temos a aba que chama de projetos, nossos projetos. Um desses projetos é vidro amigável para as aves. Boa. Vidro amigo das aves. Aí, ó. Tá vendo, Rony? Ir no site. Ir no site. Tem um lugar específico, ou seja, esse é um problema muito comum para que tenha isso, né? Lá não só nas site. grandes edificações, mas nas residenciais. Claro. Para quem se importa com o meio ambiente, com a fauna, né? Muito bom. É importante. Nos Estados Unidos, a maior mortandade de aves, depois a gente pode até, eu acho que é um assunto até... são gatos. Ah, gatos. Os gatos são os grandes causadores de mortandade de aves, causas que a gente chama antropogênicas, né? E em terceiro lugar é vidro, choque contra vidro. Só que 90%, né, isso é uma estimativa baseada em estudos estatísticos, né? 90% dessa mortandade é em residências em áreas não urbanas. Não né? urbanas. Então a gente ocupa essas áreas de uma forma muito irresponsável, né? Exatamente. A gente procura a natureza e ao ficar na natureza a gente maltrata a natureza, a gente não é amigo da natureza que a gente tanto precisa dela, e tanto procura. E os gatos, principalmente colônias de gatos, estão virando um problema muito sério. Nos Estados Unidos. E aqui também. Então isso é interessante, né? Ali no Parque Municipal... né? Não, todos os parques de Belo Horizonte estão com uma superpopulação de gatos que está impactando não só aves, como também outros insetos, lagartos. Ou seja, um desequilíbrio ecológico. Aí, um desequilíbrio ecológico. Interessante, hein? Interessante. Bom, Paulo Leite, agora eu quero entrar naquela questão da Bienal. Nós estamos falando o tempo inteiro da educação e tal. Como é que você vê, né, a partir das escolas particulares, o retorno dessa Bienal e por que é importante eventos como esse? É interessante que o lema da Bienal é o reencontro é real. Então, de fato, é uma busca de aproximação, de reaproximação. Entendendo que muitas vezes não, sempre o exercício da literatura, ele é individual, ele é solitário, mas a provocação dele é para o coletivo, é para o todo, é para o comum. Então, durante esse tempo, inclusive, houve uma Bienal que aconteceu de maneira remota, virtual, e ela teve uma série de eventos ali muito pontuais, importantes, porque era a possibilidade daquele instante, mas nada como essa retomada. E muito corajoso, porque os investidores, o principal curador, o Marcos da Asas, ele certamente passou um apuro muito grande, porque havia toda uma programação, toda uma construção, e naquele instante não houve mais. Quem trabalha... um momento que abria e fechava, né? Vai abrir, programou um evento e teve que fechar. Então, né? A gente teve muito isso. Digamos aí, da iniciativa privada, que trabalha com evento, a gente viu o impacto disso em bares, hotéis, restaurantes, na cultura como um todo, por mais hoje que a gente tenha essa iniciativa maravilhosa aí da gamificação, trabalhando o remoto, o virtual,
a inteligência artificial, puxa, mas a demanda da gente pelo sinestésico, né, Rony, como nós interagimos antes, ela de fato é urgente. E para esse instante é mister que aconteça, e tem havido, assim, muita demanda por parte das escolas como um todo. É um evento que ele tem parceria aí com o poder público, então ele quer trazer bastante da escola pública para dentro da ação da Bienal, da provocação para a leitura. E a gente, como nas outras edições, especialmente agora, não podíamos ficar de fora, né? E nos inteiramos com eles para podermos também movimentar isso dentro da educação particular. Não sei, Elias, se você sabe, o Cinep tem 75 anos de existência. Esse ano é nosso jubileu de brilhante. Nós estamos aí com 3 grandes eventos de celebração para poder marcar esse tempo e criar toda essa ressonância, esse eco da importância da educação particular. Eu imagino, creio que nós aqui, a maior parte de nós da nossa geração, aqui deduzindo que tenhamos mais ou menos a mesma idade, viemos de fontes da educação pública. Isso, verdade. Em sua grande maioria. E a educação particular, quase sempre, ela tinha aquele vínculo do confessional, a escola confessional. A gente tinha uma associação de escolas católicas aqui. Católicas, e você tem, por exemplo, o Colégio Batista Mineiro, que é vinculado à Igreja Batista Centenário, sabe? E a gente percebe que a educação particular, no passado, era muito peculiar. Alguns acham que ela atendia só o público de poder aquisitivo mais alto, mas não. Ela sempre teve esse caráter filantrópico, no caso das confessionais. Isso mesmo. E em alguns lugares nem havia outra forma de estudar que não fosse nessas instituições. E todas elas, de uma maneira pontual e intensa. Eu escutei aqui algumas vezes o nome PUC sendo dito, e ele é repetido aí de forma regular, sem as pessoas perceberem a importância dessas instituições, sabe? E hoje, né? As bolsas nos colégios, né? Sem dúvida. Isso promove a diversidade, o convívio com o diferente. No caso específico das filantrópicas e confessionais, há uma obrigatoriedade legal da concessão de bolsas e de desenvolvimento de projetos sociais importantíssimos que acompanham isso desde a criação do Cinep, que foi criado para dar representatividade, para poder entender toda a demanda que envolve a educação a partir da oferta do ensino particular, que é responsável em Minas por 12% da rede. 12%? Imagina, levantando aí a proporção de São estudantes. quantas escolas no estado de Minas? Você sabe? Olha, eu não tenho esse número exato aqui agora, uma falha Mas minha em Belo aqui. Horizonte, por exemplo, você tem esses números? Não, né? Eu não tenho esses números. Nós chegamos a ter no passado, quando era o único Cinep, em torno de 9 mil filiados. Uau! Sabe? Hoje, a nossa instituição, assim como os sindicatos também de trabalhadores, ela não é mais de vínculo compulsório, porque antes o vínculo era compulsório, havia uma obrigatoriedade, tinha até um termo para contribuição, chamava de imposto sindical, que era uma obrigatoriedade tanto do trabalhador, um dia do nosso trabalho do sindicato ao qual nós como trabalhadores pertencíamos, e a escola também tinha um critério para contribuir com o sindicato. Depois veio a legislação, creio que com o governo termo, que tornou isso arbitrário. Então, o vínculo hoje eu acho até mais democrático. Você se vincula se quiser, se entender que é importante. E a gente tem essa projeção da representatividade e hoje uma informação importante. Cerca de 90% dos filiados no Cinep são micro e pequenas empresas. São escolas de pequeno porte, com toda essa responsabilidade de educação, do conhecimento. Imaginem, qualquer escola, por menor que ela seja, a movimentação dela é muito ampla em todos os aspectos. Econômico, não são só os empregados profissionais diretos, os indiretos, a gráfica, a papelaria, a cantina que funciona internamente, o autônomo que vende o transporte, a van, a oficina que conserta, a van, os ônibus escolares. Então, quando acontece o que houve agora na pandemia, em especial com a educação particular, cerca de 40 escolas fecharam. Então, a Bienal Mineira do Livro, essa retomada, ela também nos envolve, nos sensibiliza e nos impacta. Foi uma alegria agora na primeira celebração, que a gente homenageou as nossas escolas filiadas, são em torno de 400, com um evento que a gente trouxe também para inteirar na celebração, gente do Clube da Esquina, o Telo Borges e o Cláudio Venturini,
cantando músicas que para minha geração são hinos. Era interessante que a maior parte também do pessoal das escolas tem a minha geração, todo mundo sabia de cor. Mas Eles é estavam interessante, os jovens têm cantando. se interessado, são 50 anos do disco, Clube da Esquina. 50 anos do disco. E foi eleito agora, essa semana, o disco mais importante, né, do A Brasil, música de popular todos os tempos. brasileira, Minas, como sempre, converge com uma Muito força absurda. E a escola é importante para isso, né? Muito Então, importante legal a gente isso. trazer isso. Outro dia, meu neto de 8, 9 anos, o Lugero, chegou para mim, surpreendentemente, cantando Maria, Maria. Ele muito afinado, com aquela voz de criança maravilhosa e dando força Que legal, para a hein? letra, para a canção, que é maravilhosa, né? Muito bom. Gente, chegou a hora da gente indicar livros, já que nós estamos falando da Bienal. Vou Sim. começar contigo, Rony. O que você tem em mãos aí? Eu hein? trouxe aqui a história da música clássica Deixa eu através da linha do tempo, do Maestro Aracaque. O Maestro Aracaque foi Ele foi da Filarmônica, né? durante 9 anos. Num concerto para a juventude. Ele fazia o concerto para a juventude que era ligado às escolas. As escolas, também. aberto às escolas. Isso, E educativo. muito. Esse Lindo, livro é maravilhoso e ele tem uma particularidade. Ele é um livro em formato único. Você vai abrindo ele, né? Abre aqui, porque eu tô até com medo de mexer, Ó, porque ele tá tão olha aqui. bem feito Mas assim, né? Não tem, não tem. Não tem mistério. Tem mistério. Era mais fácil que eu pensava. Ó, e aí Vai você vai abrindo aí, mostrando pra abrindo gente. e vai passando aqui o que estava acontecendo na É como uma história. linha do tempo, É uma assim, linha né? do tempo. Das várias aulas de história. Olha lá, é uma linha do tempo. Então aqui Aham. você está no ano 800, 1000 e você vai vendo o que acontece na história, Que barato. na arte e na música. Ótimo. Então Me ele é passa aqui. diferenciado Agora em sim, eu vou três. mostrar direitinho, sem medo. Sem medo. Porque o material é muito valioso. É. E onde é que a gente encontra? É possível? Tem o site, a história da linha do tempo, do próprio maestro, pode comprar no site. Olha só, E- ilustrado, né? Com desenhos e fotos. Isso. Então, no próprio site, fala pra gente o site, por favor. Olha, a história é linha Procurar do no tempo. link, né? A história da música clássica, Isso, né? a Linha história do da tempo. música, linha do tempo. Isso, muito bonito, valeu, olha aqui, ó. Acho que é um grande legado, né, para se ter nas escolas, inclusive, né? Tanto públicas quanto privadas. É isso. Muito bom. Rony. Esse livro, eu fiz um amigo com ele. Fiz um amigo, porque é mais fácil um cliente se tornar amigo do que um amigo se tornar cliente. E o Marcos Aracaque que me falou essa frase, hoje é um grande amigo, o maestro. Muito bom. E ele foi impresso lá na nossa gráfica e um projeto gráfico muito bacana. Parabéns, muito bom. Mas foi impresso por vocês. Foi impresso por Que nós. bacana. Bom. E onde é que a gente acha? É isso aí, tem que entrar na internet, Tem que entrar. encomenda e aí é? chega em Isso. casa, não é isso? Isso aí. Muito beleza. bom, ótimo. Vamos lá, Excelente. Paulo Leite, sua Olha, dica de livro. eu sou escritor, iniciante, tenho livros no forno aí. É sempre bom a gente divulgar o que a gente faz. Claro. Ainda vai acontecer. Mas eu tenho um livro que fala um pouco da minha história de educador. E é como recuperar pessoas recuperáveis, abordando esse contexto e essa Bom, hein? percepção que as pessoas classificam, em que quando a gente entra, e eu já tive muito trabalho como pró-reitor educador de instituições de ensino, em presídios, em ambientes onde você pensa que não é possível. Recuperar. Nesse livro eu trabalho um pouco de algumas histórias conhecidas e reconhecidas, umas muito, outras nem tanto, como da estilista Coco Chanel, como do nosso incrível Joaquim, Maria Machado de Assis. Pessoas que, se você olha ali na origem, na fonte, Tinha tudo pra como dar poderiam errado, né? se tornar quem eles se tornaram e continuam ainda hoje. Não é? Boa. Repete pra gente, então, o nome Esse é um que ainda vai ser como recuperar pessoas recuperáveis, o outro eu falo poxa. mais da abordagem corporativa, Você que é fala nada com a do gente, nada. dá vontade de adquirir, e aí como é que faz? Né? Logo, logo, se Deus quiser, a gente Tá. vai estar entregando isso. E, puxa, gente, literatura brasileira, amo Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Boa. Machado de Assis. Literatura universal, Crime e Castigo de Dostoiévski, é maravilhoso no âmbito de dar-nos discernimento da nossa própria condição, envolvendo ato, consequência. Adoro biografia. Uma das melhores que eu li foi O Anjo Pornográfico, que conta a história de Nelson Rodrigues, que é uma das principais referências minha de literatura, apesar dele ser dramaturgo. Tá. Eu, na minha opinião, o maior de todos, estava a nossa Fechamos, amada então. atriz aqui, Legal. não é verdade? Então tá. E interessantíssimo, né? Porque O Anjo Pornográfico, a vida como ela é. E Otto Lara Rezende, amigo dele, tem uma história curiosa, se tiver oportunidade a gente aborda aqui.
Bom Dia para Nascer. Morreu precocemente, contra todas as vontades. E um aspecto curioso, a Bienal agora de 13 a 22, a gente vai estar lá no Encontro Educação, com muita gente boa fazendo palestra e toda a dinâmica do evento, com escritores lançando livros e interagindo. Não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. E Bom Dia para Nascer de Otto Lara, que é filho de Antônio Lara Rezende, primeiro presidente do Cinep, e avô e pai de André Lara Rezende, pai do Plano Real. Meu tempo está curtíssimo. 30 segundos para o Paulo Carvalho não deixar de dar a dica dele de livro. A minha dica é o livro A Invenção da Natureza. Isso, nós temos até imagem aqui. Esse livro caiu na minha mão, uma versão em inglês, por acaso. Eu peguei e li, minha filha é formada em Ciências Biológicas, e conta basicamente a história do Alexander von Humboldt. Isso, perfeito. Que foi o primeiro naturalista que, assim, percebeu essa complexidade toda e deu, vamos dizer, abriu para muita gente. Obrigado. Não sei se vocês sabem. Estamos no final, infelizmente. Então tá bom. Tá dada a dica. A ideia é essa. Agora você corre atrás. Você, nosso telespectador, internauta, vai atrás das dicas do programa de hoje, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.